Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Storycast. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Meirelles e hoje a gente vai falar com uma pessoa que é um conteúdo bem diferente né, de todos os nossos convidados que a gente já trouxe aqui antes, né? E ela é verdadeiro guia para quem quer comer em Santos e não quer gastar tanto, né? Estamos falando da Camille Mesquita. Ela é digital influencer que vai em cada canto da cidade para trazer reviews sinceros e te indicar os melhores lugares de Santos. E além disso, ela é profissional de educação física, mestre em ciências da saúde e pós-graduando em marketing. Camille, seja muito bem-vinda aqui ao Storycast. Muito obrigada a você por me receber. Opa! Camille, eu quero começar com uma pergunta. Como que você foi de profissional de educação física a fazer review de comida nas redes sociais? Tá, é um salto grande, né? Tô muito curioso. Por que eu não fui produzir conteúdo sobre educação física, né? Basicamente. Eu gosto mais de comer do que de treinar, em primeiro lugar. E também eu estudei na Unifesp, né, que é uma faculdade federal daqui de Santos. E aí tinha muita gente que era do interior, de São Paulo, de outras cidades, e a galera não sabia muito o que fazer aqui. Então, como eu era daqui, eu era a única pessoa daqui normalmente na roda, e entre os meus amigos principalmente, aconteceu que eu virei uma guia mesmo. Tipo, eu contava as coisas de Santos, eu sempre fui muito interessada pela cidade. E aí, com o tempo, eu fui virando uma referência para os meus colegas, para os meus amigos. Ok, aí eu me formei e eu comecei a trabalhar com marketing digital e comecei a produzir conteúdo. Me apaixonei pelo universo da produção de conteúdo, me apaixonei pelo Instagram, comecei a entender como usar essa ferramenta e aí eu comecei a gostar realmente muito de produzir conteúdo e entendi que tudo poderia virar um bom conteúdo. E um bom conteúdo poderia transformar a vida das pessoas e ajudá-las. E aí eu peguei esse conhecimento de ajudar meus amigos e pensei, vou colocar no Instagram pra, ficar mais organizada. Eu criei uns guias e coisas assim pra mandar pros amigos mesmo. E aí acabou virando mais um trabalho. Mas era assim, você teve essa pressão dos amigos, né, pra começar a fazer, ou foi uma coisa tipo, você fez uma vez, aí alguma marca gostou, teve isso de início? Não teve, assim, nenhuma pressão dos meus amigos. Eles sempre me apoiaram, consumiram meus conteúdos, mas, nunca foi uma coisa mais estruturada. Era me dá uma dica, sabe? Eu quero, sei lá, vou sair com uma pessoa, onde que eu posso levar procurando tal vibe ou tal tipo de comida e opção vegana. E aí era eu a enciclopédia, sabe? E aí, quando eu coloquei no Instagram e comecei a postar, não teve nenhuma marca que me chamou nem nada, eu fazia tudo do meu bolso, e no começo eram fotos, e aí eu tinha todo estruturadinho, a entrega demorou 32 minutos, a comida tava boa, 3 estrelas de 5, e assim por diante. Até que eu fiz um Reels, e aí o Reels viralizou super, e foi muito rápido para as marcas começarem a me chamar a partir daí, foi coisa de 2 semanas, a partir do primeiro Reels que eu fiz. E aí eu falei, agora não vai dar mais, porque eu tô ganhando comida, né? Então, continuar. Mas o primeiro, então, você pediu a comida, aí você veio, você não chegou ainda em um local, fazer reviews, mas só através de convite. Não, eu fiz muito delivery, e tem a primeira mesa também, não sei se conhece. Já ouvi falar. Que a gente paga só 50% de tudo que a gente consome. Então, pra mim, valia muito a pena, porque eu ia e conseguia pedir mais coisa, pagando só metade do preço, e aí eu conseguia postar mais coisa dos lugares que eu ia, porque eu tava pagando, né? Então era melhor que eu economizasse o máximo possível. E aí, tava rolando, assim, mesmo pagando, e pra mim fazia muito sentido, porque eu tava dando dicas honestas e que eu sabia que ia ser muito bom pras pessoas. Aí as marcas foram me chamando, e no começo era permuta, né? Então eu ia, gravava, ganhava comida, ficava mó feliz. E aí eu fui parando aos poucos de pagar sempre, mas até hoje, às vezes eu como em algum lugar e falo, não, preciso postar, eu fui com a minha família, paguei, eu fui com alguém, paguei, e aí eu posto mesmo assim. Tá, então acabou se tornando o que era pra ser um hobby, né? Acabou se tornando um trabalho mesmo. Foi a partir disso. Sim, é uma grande habilidade que eu tenho, transformar passatempo em trabalho. E fora isso, como que começou tudo na questão de, por exemplo, você começou fazendo educação física, né? Então foi nesse período mesmo, que aí você começou a fazer esses reviews e como foi que entrou, por exemplo, a questão de ciências da saúde? Eu tava fazendo educação física e aí eu não gostava de tocar em gente suada, eu não gostava de bola, nada disso. Eu falei, ferrou, o que eu vou fazer com esse diploma?
Aí eu descobri a pesquisa. E aí eu me apaixonei. Falei, não, tá bom, eu quero estudar e eu quero ser professora. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Sempre foi a minha pira, eu sempre quis ser professora. E aí eu falei, caraca, graças a Deus, encontrei na educação física um caminho pra fazer isso que eu acho que é o meu sonho de vida mesmo. Aí eu entendi que eu seria professora universitária, criei toda a história na minha cabeça. Comecei a fazer o mestrado em ciências da saúde com esse objetivo. Mas aí eu comecei a trabalhar com marketing. E começou a dar muito certo. No meu outro perfil tem até mais alcance, ele é muito maior do que o Camille Santos. E eu falei, caraca, tipo, eu tô conseguindo ensinar muita gente todos os dias, eu tô sendo professora todos os dias para 90 mil pessoas, sabe? Que sonho. Aí eu finalizei minha pesquisa, que era muito importante, era sobre mobilidade urbana, bicicleta e tudo mais, era muito importante pra mim, mas eu já finalizei meio tipo, só vou finalizar, não quero seguir carreira nesse sentido, assim. E aí, em 2020, a gente tá em 2024, em 2023, acho que junho de 2023, eu comecei a produzir conteúdo sobre Santos também. Então faz pouquíssimo tempo, e foi muito depois de tudo, assim. Eu já estava muito estabilizada como marqueteira, e eu quis inventar moda. Então, assim, você já teve algum outro incentivo no marketing ou foi muito por conta dessas reviews que você fazia? Que não é só de comida, né? Também de rolês, né? De bebida, enfim. Você faz tanta coisa assim que até louco pensar que você foi de educação física, passou por ciência da saúde, marketing, né? Então teve isso. Você já teve algum outro conhecimento com marketing antes ou foi através das reviews? Foi 100% antes, assim. Tipo, toda a construção de metodologia de crescimento, tanto que o perfil ele cresceu muito rápido, né? Eu fui de 0 seguidores para 30 mil, 20 mil em 2, 3 meses. Foi muito, muito rápido. Enquanto no meu outro perfil, eu produzo conteúdo há 4 anos sobre marketing. E era, tipo, penando, eu não conseguia sair dos 2.000. E eu, tipo, meu Deus. Qual dos perfis veio primeiro? O primeiro foi o @Camille Mesquita, que eu ensino sobre marketing de conteúdo. E aí, nesse perfil, eu fui penando muito nessa produção de conteúdo, nesse crescimento, e aí fui estudando muito até que eu desenvolvi um método que eu nomeei MPV. E aí, esse método, eu apliquei no Camille Santos. E foi muito mais fácil, porque a influencer é muito mais fácil do que outros perfis mais institucionais, o perfil de vender serviço, produto, né? Então foi muito mais fácil também de me encontrar nessa produção de conteúdo, me colocar minha opinião, gerar identificação, porque eu tô falando coisas, e é muito nichado, né? Sobre Santos, tipo, eu não falo sobre outras cidades, eu não falo sobre outras coisas normalmente, é muito, muito nichado. Então eu apliquei todo esse conteúdo do marketing e toda essa experiência também que eu já tinha tido com produção de vídeo, com edição, que não é muito, eu não manjo muito, mas tipo o suficiente para fazer as coisas rodarem e funcionarem na rede. E aí eu apliquei tudo isso no @Camille Santos. Então, acho que me ajudou, assim, eu já tinha essa bagagem, sabe? Uhum. E também já tinha essa segurança de que uma hora ia dar certo, porque no outro perfil deu. Legal. Camille, uma curiosidade que eu tenho é que quem vê de fora, assim, uma pessoa que, ela trabalha fazendo review de comida, né, de lugares em Santos. Meu, pareceu uma coisa assim, perfeito, né? A gente não consegue ver lado negativo disso. Existe lado negativo de ser um influencer voltado para esse nicho? Existe muito lado negativo. Tá, aquilo que ninguém vê, né? Nossa, muitas coisas, assim. Eu sinto que hoje em dia eu tenho muito menos autonomia na minha alimentação, por exemplo. Então, claro, eu estipulei que eu faço recebidos ou vou em restaurante 2 vezes por semana. Então, e é uma coisa que acaba impactando no meu bolso, porque eu recebo por cada publicação que eu faço. Então, se eu escolho fazer 2, eu tô escolhendo receber 2 vezes por semana apenas, pelo menos no nicho de restaurante e alimentação. Se eu escolhesse fazer 4, 5, eu ia receber muito mais. Mas é uma escolha que eu tô fazendo pela minha saúde e pela minha autonomia também, pra eu conseguir escolher o que eu vou comer mais vezes dos dias e das minhas refeições. Então, eu perdi muito dessa autonomia, porque, principalmente no começo, que eu fazia várias, que tava bombando mais, eu não ia escolher o que eu comia ao longo da semana. Talvez eu comesse 3, 4 vezes hambúrguer, talvez eu comesse comida japonesa várias vezes. Nossa, e eu sonho, sei eu sei que parece muito ridículo falar que isso é um problema, mas você perde um pouco, assim, dessa autonomia. E aí eu acabei sofrendo muito com gastrite, que eu sempre tive, e aí a minha gastrite atacou e o meu intestino inflamou. Porque eu não era acostumada a comer. Em casa, na casa dos meus pais, a gente não pedia comida. Tipo, a gente não pedia delivery, a gente sempre foi de cozinhar muito, eles cozinham muito bem. Quando eu fui morar sozinha, eu segui cozinhando até que eu comecei a fazer conteúdo. E aí,
meu intestino inflamou e eu parei de absorver nutriente, porque o nosso intestino, ele ajuda na absorção dos nutrientes e tudo mais, enfim. Fiquei toda xoxa, capenga, e aí eu fui descobrir na psiquiatra que eu não tava xoxa, capenga, deprimida só porque eu tava. Foi porque o meu intestino não tava absorvendo nutrientes e eu não tinha dopamina no meu corpo. Então foi de dentro pra fora, assim, Foi né? horrível. E aí eu descobri isso, né? E eu comecei a fazer tratamento, eu precisei tomar suplemento, eu tava tomando ferro na veia até pouco tempo atrás. E tudo isso por excesso de ultraprocessado e fritura e, enfim, farinha e açúcar e tudo mais. Então eu super dei uma reduzida. Então acho que esse é um dos problemas. E também no início eu não sabia dizer, putz, eu não gostei, eu não gostaria de publicar isso. Eu achei a comida ruim, eu não quero que as pessoas venham aqui. Isso era outra dúvida que eu tinha. Horrível, porque você fica, tipo, a pessoa tá lá na expectativa de que você poste, e aí você posta e as pessoas vão num lugar que você não curtiu, que você não teve mais boa experiência. É meio complicado. Já aconteceu e aí, muito? No início aconteceu, de eu comer coisas que eu não gostava. Tipo, de eu comer coisas ou em lugares que eu falava, putz, eu não voltaria aqui. Nunca comi nada ruim, estragado, ou tipo, putz, não dá pra comer, intragável. Mas já tiveram vários lugares que eu não gostei. E hoje eu falo muito abertamente, assim, eu não gosto de lugar de comer à vontade, normalmente. Tipo, tem uns lugares em Santos... Eu posso falar o nome de lugar? Pode. Fica à Eu gosto, vontade. por exemplo, de Boa, lá da Epitácio. Sei. Você come à vontade de comida vegetariana. É muito bom, eu gosto muito. Mas, normalmente, essas coisas de você paga um valor e come à vontade, a rotatividade da comida é muito grande, normalmente ela não é muito bem feita. Cai a qualidade. Cai muita qualidade. Eu não também é um tenho lugar essa que eu vou crítica. querer comer. Né? Tipo, não é... Você vai pensar, quero comer uma comidinha gostosa. Você não vai pensar, provavelmente, nesse lugar, né? Pelo menos eu não. E aí, de modo geral, pra mim era meio um problema. E também não dialoga muito com os meus valores. Isso de comer à vontade, você vai comer até passar mal. Ah, tem que valer a pena, então eu vou comer muito mais do que eu gostaria. Não tem muito a ver com os meus valores pessoais mesmo, sabe? Então, também era um outro problema. Eu ter que negociar muito isso, assim. O quanto faz sentido pra mim, o quanto faz sentido pra minha vida, o quanto faz sentido de eu influenciar pessoas. Porque no fim é isso, né? A gente tá influenciando pessoas a se alimentarem dessa forma e irem nesses lugares. Então, eu acabava pegando, assim, nesse sentido. Acho que só isso tudo. Nossa, eu tinha pra mim que, né, uma meta que eu tinha era de entrar num restaurante, né, e sair rolando, né? Sim. Eu tinha essa mentalidade, que eu só fico, por exemplo, num rodízio, né, um festival, a minha meta era sair rolando mesmo, tipo, o cara chorando ali na cozinha, sabe? Perdi dinheiro. Não. Mas, só que não é muito bem assim, né? Uhum. A gente tem outras coisas a considerar, né? Então, pra isso, você, no caso da quantidade de você ter passado mal, né? Essas coisas, você passou a ter um acompanhamento médico pra fazer isso? Aham, super. Eu sempre fiz terapia, né? Eu faço terapia há 6, 7 anos. E aí, foi ela que me recomendou ir pra uma psiquiatra porque eu tava realmente xoxa, assim, por falta de nutrientes no meu corpo mesmo. E aí, além disso, também comecei com acompanhamento com Nutri. E aí, treinar, eu sempre treinei, eu sou uma pessoa muito ativa, faço exercício físico e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa que pegou muito é que eu tenho transtorno alimentar, eu tenho compulsão alimentar. E é muito louco trabalhar com alimentação e poder comer à vontade dentro dessa dinâmica. É que eu convivo com a compulsão há muitos anos, então eu sou muito ferramentada já. Tipo, não é uma coisa de agora. É uma coisa que eu tenho desde os meus 17 anos. Então, é muito mais fácil de lidar. Mas também é muito fácil de eu perder a mão quando eu tô num lugar que a pessoa fala, olha, você tem que filmar esses 6 bolos, esses 24 mousses, e sabe? Tipo, é muita coisa. Então, também é uma coisa que eu tive que ficar muito atenta, e a minha psicóloga teve que ficar um pouquinho mais atenta também, a gente teve que caminhar junto em direção a isso. E agora eu tô ótima, maravilhosa, vou fazer endoscopia semana que vem. Quanta coisa, né? Mas tudo bem, né? Esse é o trabalho. Aí fica naquilo, né? Tipo, nossa, meu trabalho tá me matando, né? Mas, cara, ó, outra coisa que me chamou muita atenção é que, assim, você, como você comentou, tem 2 perfis, né? Um que você trata sobre reviews e outro que você fala sobre marketing, né? E você posta uma frequência todo dia, né? Como que você relaciona isso? Ou tanto a parte de marketing quanto a parte de reviews? Como que você faz? Porque é muita informação, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Como é que você faz? Eu não sei também. É muita coisa acontecendo. E eu acho que a gente, todo mundo, é muito plural, né? Muito complexo. A gente tem muitas faces. E acho que por isso também eu precisei dividir os perfis. Porque eu sabia que não cabia a Camille, ai, amo minha Você cidade. fazia tudo em um só? Nunca fiz tudo em um só. Até porque no primeiro, no de marketing, é o meu trabalho e eu nunca imaginei que o de Santos ia virar uma fonte de renda complementar. O de trabalho era muito caro pra mim. E eu sou uma outra pessoa lá.
e eu sou uma outra pessoa no Camila em Santos, e as duas juntas não são eu de verdade. Tipo, a gente não consegue ser tudo que a gente é na internet, né? Então, pra mim, é muito fácil tocar os dois, porque eu sei o que eu devo em cada um deles. Eu sei que de marketing eu vou compartilhar conteúdo sobre marketing, e da minha vida pessoal o que eu mostro é o meu cachorro, e um pouco assim de coisas, por exemplo, aula de bateria, um pouco de eu me transportando em Santos de bike, só pra gerar um ponto de conexão mesmo. Então é muito fácil, é tipo, meu cachorro, puta, é verdade, tem que postar, eu tiro uma foto dele, o Pepe aí. E aí pronto, já gerou esse ponto de conexão, já mostrou que eu sou um ser humano, e o resto é conteúdo de marketing. Já no Caminho em Santos, o que eu devo postar são coisas relacionadas a Santos. Dicas, percepções, reflexões, e aí eu não sou uma pessoa que é, como que eu posso dizer, direcionada pelo que vai dar dinheiro. Então não é tipo, se não me pagou, eu não vou falar. Não, às vezes eu tô num rolê. Esses dias eu tava na praça na frente do Sesc, tava chorando, porque, meu Deus, que linda a árvore se mexendo. Tirei uma foto da árvore se mexendo e falei, gente, olha que linda a dança da árvore, como essa praça é valiosa. Vamos ocupar mais os espaços urbanos. Tipo, pra mim, fica muito claro o que cabe em cada perfil. Então, fica muito fácil de eu dividir e saber que conteúdo produzir pra cada um. E como eu vivo muito os dois, também fica muito fácil, porque eu estudo marketing, é isso, eu faço a pós, eu estudo o tempo todo, eu trabalho com isso, eu tenho vários clientes que me apresentam dúvidas o tempo todo que eu transformo em conteúdos. Então, todo o tempo eu tô sendo alimentada com ideias para essas publicações. E no perfil do Camila em Santos, eu vivo em Santos, então o tempo todo eu também tô sendo bombardeada com ideias e vontade de compartilhar coisas sobre a cidade, então também fica muito fácil. Então, acho que é isso, eu posto só sobre coisas que eu vivo. Seria muito difícil se eu tivesse que fingir, por exemplo, se eu fosse blogueira fitness. Eu teria que me forçar muito pra inventar coisa pra postar, porque não é a minha vida, né? Então, acho que por isso que cabe, eu consigo lidar com os dois e postar com uma frequência alta nos dois, assim. Isso é uma coisa que eu até notei, quando eu vi o primeiro perfil, né? Eu vi primeiro o em Santos, né? Aí eu descobri o outro, aí eu fui procurar o outro, aí eu falei, deixa eu ver qual frequência essa menina tá postando, porque é muito conteúdo, né? Aí eu falei, ela posta diariamente nesse aqui, então no outro eu acho que ela já diminui um pouco a frequência. Não, tava errado. Você posta igualmente nos dois, e eu acho isso muito louco, porque você tá trabalhando o tempo inteiro, né? Então eu achei muito, muito louco como isso funciona, né? Inclusive, outra coisa que eu percebi no seu perfil é que ele é bem humano mesmo, né? Então você até mesmo indica os lugares, mesmo que não seja uma publi, né? Eu acho que, eu não lembro agora do que se tratava, mas você, eu recomendo isso aqui. Só que embaixo você falou, isso daqui não é uma publicidade. Então é tipo uma coisa do seu dia a dia que você achou e falou, é isso, eu achei legal indicar pra vocês. Mas não é uma publi. Porque parece que tudo que você posta no seu perfil acaba sendo uma publi, uma parceria, né? Mas não é bem isso, né? Mas, e além dessa frequência de publicações que você tem, você também edita tudo sozinho? Ou você tem alguém te acompanhando? Até mesmo nas reviews, você tem uma equipe contigo? Como é que é? Não. Eu sou muito controladora, que é um defeito muito grande meu. Então é difícil eu aceitar ajuda ou aceitar delegar a tarefa. Mas mais do que isso, no perfil de marketing, uma coisa que eu prego muito é como que eu posso ser uma guru do marketing falando que vocês podem, é muito fácil postar todo dia, sendo que eu tenho alguém que edita pra mim e você não vai ter. Tipo, pra mim não faz sentido pregar um discurso que eu não vivo. Então hoje a minha empresa é uma empresa já estruturada, a minha mãe trabalha comigo, meu pai, a gente tem funcionários, mas nada do que entra no meu perfil eu terceirizo. Então, roteirização, captação de conteúdo, edição dos dois perfis, tudo eu que faço para mostrar que o meu método funciona, que o que eu falo, ele funciona para pessoas que são o que a gente chama de equipes, né? Que fazem tudo sozinhas. E por isso até eu faço tudo de um jeito muito rústico, assim. Então, várias vezes eu vou gravar com outros produtores de conteúdo de Santos que eu tô tendo a sorte de conhecer, e aí eles levam luz, videomaker, e tipo, às vezes querem me emprestar na fofura mesmo, sabe? Tipo, amiga, pega aí a minha luz. E, em primeiro lugar, eu não sei nem usar essas luzes, e eu não quero, eu sempre falo, não, eu não quero. Eu quero gravar como se eu estivesse vindo nesse lugar e estivesse aqui comendo. Não influencer chegou e
Até porque várias vezes eu vou nos lugares pra gravar e quem tá lá trampando no salão, por exemplo, não sabe que eu sou influencer. Agora com cabelo rosa fica um pouco mais difícil. Eu ia falar, isso deve chamar um pouco a atenção, agora né? tá mais difícil. Mas tem muita gente que não me conhece. Então, às vezes, eu consigo realmente ter uma experiência que ela é muito verdadeira. De atendimento e de qualidade de alimento. Quando você chega com uma luz, quando você chega com um microfone, quando você chega com mais gente pra gravar, tudo muda, né? É uma experiência que, claro, não propositalmente, mas ela vai ter uma alteração. Porque é uma experiência, vai pra internet, vamos entregar uma coisa mais bonita, mais rápido, mais gostoso, mais recheado, mais derretido, enfim, coisa nesse sentido. Então, pra mim, pra conseguir manter a experiência mais verdadeira, é muito caro, que eu não uso esses equipamentos. Normalmente eu não uso nem flash, só se tá muito escuro mesmo. Eu uso de edição, tipo, só corrijo a imagem mesmo pra ficar mais fácil de ver, até porque eu uso a câmera do celular. E aí, pro outro perfil também, eu faço toda a roteirização e edição, e aí até porque eu faço de forma muito simples, tudo muito fácil. Por exemplo, quando eu gravo vídeo de marketing, tem gente que grava, tipo, super bonito, e com luz, e com som, e nananã. Como eu não faço isso, como é tudo eu falando reto e direto, e muito honesto, e muito cru também, é muito fácil de editar, porque é só eu cortar os erros, ou os momentos que eu começo devagar, porque eu falo bastante, ou quando eu fico respirando muito, porque eu sou asmática. Então, é muito fácil de editar, e aí por isso também consigo fazer isso muito rápido. E é importante falar também que é isso, eu consigo postar todo dia, nos 2 perfis, às vezes 2 vezes até no Camille Mesquita, mas é o meu trabalho, é isso que eu faço. Assim, é claro que eu tenho meus clientes, eu tenho outras coisas pra fazer, eu me transporto pela cidade de bicicleta pra gravar vídeo e tudo mais, mas é aquilo, eu tô fazendo a minha obrigação, que é postar, que é o meu trabalho, né? Sim. Eu recebo pra isso, então... Bem legal. Você falou do seu método, né? Esse método, ele funcionaria, por exemplo, se você aplicasse em outros nichos? Porque assim, eu vejo que pro seu perfil de marketing, o perfil de Santos, ele é meio que uma prova social daquilo que você prega no marketing, certo? Então, você acha que aquele método que você tem, ele se aplica a, por exemplo, se você criasse conteúdo para educação física, por exemplo? Funciona? Super. E isso é muito validado, porque hoje eu tenho mais de 500 pessoas que já aplicaram o MPV, né, que é o método do perfil que vende. E aí eu tenho alunos e alunas de todos os nichos, e assessorados e assessoradas de todos os nichos. Então, profissionais da nutrição, muitos e muitas tatuadoras, tatuadores, acho que se identificam comigo por uma questão de estilo, mais do que com outros profissionais do marketing. Então, eu tenho muito aluno tatuador, muito aluno da área da música, da arte, gente do crochê, prestadores de serviço de modo geral. Então, todas essas pessoas, elas aplicam o método, e eu sempre ensino, eu acredito muito que o conhecimento, ele emancipa. Então, eu ensino a pensar. Eu não coloco regrinhas. Você vai postar 2 vezes por dia e vai ser assim, assim, assado. Eu ensino como funciona o comportamento de consumo de conteúdo dentro do Instagram. Porque aí você entende, isso vai funcionar porque as pessoas buscam por esse tipo de conteúdo, elas buscam por esse tipo de interação, elas buscam por conteúdos inspiracionais, elas buscam por conteúdos educativos que vão gerar entretenimento, e aí você vai conseguindo construir esse caminho e vai conseguindo postar. E é isso, a base é sempre essa simplicidade, o conteúdo orgânico mesmo, tipo, eu não falo de tráfego pago nem nada disso. E aí, é isso, é validado em outros nichos, profissionais de educação física também, então é bem massa, assim. Ver isso acontecendo, gente de brechó, todos os nichos mesmo. Eu vou ficar meia hora bem aqui amplo. falando, é muito. Pô, mas você já se imaginou, por exemplo, gravando, sei lá, dicas para educação física, né? Alguma coisa do tipo? Já pensou em fazer isso antes de fazer review, essas coisas? Meu, teve um momento muito breve que eu pensei, porque eu vi colegas Ia ser de dicas fazendo... mesmo? Eu pensei em... Não, eu pensei em, vou virar profissional de educação física, porque eu nunca nem tirei o meu, acho que o nome é CREF? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é. Eu nunca tirei o meu CREF. E aí, eu nem, em nenhum momento, assim, da minha graduação, eu pensei em me formar e atuar na área diretamente, sabe? Eu pensei em atuar como professora mesmo. E aí, teve algum momento que eu vi meus colegas fazendo dinheiro, e aí eu vi uma galera fazendo muito dinheiro na internet. Eu pensei, poxa, eu sei mexer no Instagram. Então, se eu juntar um Instagram com ser profissional de educação física, eu vou ficar milionária. Sim. E aí, eu percebi que eu não gostava, e nunca ia dar certo. Sério? Nunca ia, eu não ia sustentar. Não faz sentido. Assim, pra mim faz sentido, por exemplo, no Camille em Santos, que eu posto muito sobre comida, eu postar eu treinando, eu postar eu andando de bicicleta, eu correndo e tudo mais. Porque, pra mim, faz sentido dentro dessa construção de, olha, eu como muito,
mas tem toda uma vida saudável. Eu como também alface. Certeza que vivem te perguntando isso, né? Muito, muito. Tipo, como você come tanto e continua sendo tão magra? E é porque eu não como só isso, e é porque eu corro, e eu treino, e eu me transporto de bicicleta, e enfim. E acho que também tem tipos de corpos, as pessoas também têm que entender isso, né? Exato, exato. Meu corpo ele não vai transformar magicamente muito, porque é a estrutura dele. E não tem nada a ver com o que eu vou comer ou não, né? O quanto eu posso de comida. E é isso também. É só um pedacinho da minha vida. Eu acho que também é importante as pessoas entenderem isso. E eu acho que é isso que eu tento mostrar. Então, só nesse sentido que eu falo sobre exercício físico. Não, porque eu imagino que a primeira impressão de uma pessoa, assim, quando entra no seu perfil, é falar, meu, não é possível que ela come tanto assim, né? Tipo, dá a impressão que só vive disso, né? De Aham. segunda a sexta comer comida com parceria de restaurante, essas coisas, né? Então, é o que dá, é o que eu imaginei, né? A primeira vez que eu falei, nossa, meu, realmente, tem que ser muito bom nisso, né? E eu aposto que isso também já abriu muita oportunidade de você fazer parcerias com coisas relacionadas à área, né? De talvez emagrecimento, saúde, enfim. Já rolou? Super, Aí, 100%. ó. E é uma oportunidade perfeita, né? De, pô, o pessoal, olha como essa menina é, né? Então, tipo, ela faz tantas parcerias, né, e tudo mais, e continua super saudável, né? Aham, mas é mentira, né? Porque. Não. Não é que é mentira, mas é que as pessoas me veem magra e elas falam: caraca, isso basta de informação pra elas, né? E não é verdade, tipo, é isso, eu tava ferrada do estômago, do intestino, meus exames de saúde, eles estavam muito tristes, assim. Nenhum problema de colesterol ou coisa nesse sentido, mas vários Mas chegou problemas algum momento, de... assim, que você sentia um desconforto, assim, mas falava, não deve ser nada. Chegou no início? Super, porque eu sempre tive dor de estômago. Então, pra mim, eu tenho gastrite crônica desde os 15 anos. Porque eu sempre fui muito ansiosa, muito acelerada, mas Tem nunca muito do foi. emocional nisso, né? Muito, super. Mas aí parou de ser e começou a ser da alimentação mesmo. E eu acho que é isso, as pessoas olham e, não, tá tudo resolvido. Tipo, ela tá comendo muito, mas ela tá bem porque ela tá magra. E não era verdade. Mas é isso, surgiram várias oportunidades de parceria com um nutricionista, coisa assim. Até porque pra se aproveitar dessa narrativa, né? Não falando que é um aproveitamento, mas, tipo, é uma narrativa que ela faz muito sentido. E pra mostrar também que é importante, que nada é... que é importante ter equilíbrio. Você consegue sair pra comer e consegue seguir com a sua dieta ou emagrecendo, se é o que você deseja, né? Tipo, pra mim faz sentido isso também. Legal. E como que funciona essas parcerias? Demora muito? É muito burocrático? Ou não? Às vezes as pessoas querem que seja, mas eu não tenho a mínima paciência. Porque é assim, me chama, e aí hoje eu tenho uma pessoa que ela me ajuda com o WhatsApp, porque eu sou completamente desorganizada. E aí a pessoa me chama, então às vezes sou eu que respondo, dependendo do horário, às vezes é a Duda que ela me ajuda. E aí a gente responde: oi, tudo bem? Qual que é a sua área de atuação? Normalmente falam: oi, quero fazer parceria. Aí a pessoa fala: é restaurante, ou sei lá, é unha, ou é cabelo, ou é roupa. Ah, massa, vou te mandar o Media Kit. Meu Media Kit ele é padrão para todo mundo. Media Kit, para quem não sabe, é um documento que você tem normalmente em PDF, no qual você tem informações relacionadas a trabalho de mídia. Então, vai ter lá os meus insights do perfil, então como tá performando as minhas publicações. Eu coloco também feedback de gente que já fez parceria comigo. Tem um pouco da história do perfil. Mais isso, assim. E aí tem os valores que eu pratico. Então, por exemplo, tem os valores do delivery, tem os valores do... É interessante eu falar? Será? Se quiser falar, fica à Vamos, é vontade. fofoquinha. Vamos falar. Porque, assim, é muito diferente também dos valores que outros profissionais praticam aqui em Santos, né? Acho que é importante pensar também sobre isso, porque tem outras pessoas que atuam exatamente na mesma área que eu atuo e que são meus colegas, inclusive. Então, normalmente, esses valores, eles vão mudar de acordo com o alcance do perfil, de acordo com a performance das publicações. Como eu tenho muito conhecimento em marketing, bem modesto, mas como eu tenho um conhecimento em marketing, pra mim é muito fácil fazer os roteiros. Então, muitas vezes, as minhas publicações, elas performam muito bem, até pro tamanho do meu perfil, porque eu tenho 40 mil seguidores agora, alguma coisa assim, e as minhas publicações, normalmente, elas têm um alcance muito maior. Eu alcanço, em média, 600, 700 pessoas por mês no meu perfil, muito mais do que eu tenho de seguidor. E aí, a gente faz essa média de alcance e tudo mais, de retorno e conversão em venda, e aí tem o valor do delivery, que eu acho que hoje tá 397, então é a permuta, a pessoa me manda comida, e no caso do delivery, né? E aí eu gravo tudo mais. Se eu gosto, eu posto. E aí, se eu posto, ela me paga. Então, depois que eu posto, ela me paga esses 397. Aí tem o valor do presencial, que aí eu vou até o lugar, aí é 497. E aí lá também tem a permuta.
E aí eu gravo o vídeo, tudo, se eu gosto. E aí eu falo que eu gravo o vídeo porque não dá pra eu comer e falar, gostei, agora eu vou gravar. Manda de novo. Então eu vou gravando e vou comendo. Se eu não gosto, eu apago. E aí eu posto. E tem de evento também, mas eu nunca fiz evento. Então é só pra decoração que tá lá. Mas já veio muita parceria que tu falou, não vale a pena fazer. Já. E é muito chato, porque eu tenho muita dificuldade de falar esse não. Porque é isso, às vezes tem comida que eu não gosto. É você mesmo que responde? Às vezes eu, às vezes Às a vezes, Duda. né? É. Ah. Então, depende do horário. Se ela tá trabalhando, se ela não tá, se eu tô no WhatsApp. Aí a gente vai respondendo, porque vai chegando. Chega em média uns 10 por dia. E é isso. Normalmente eu mando o Media Kit e falo, faz parte, tá dentro do que você tava procurando? Se tava, tipo, já vamos marcar uma data, ó, essa é minha agenda e tal. Mas às vezes as pessoas querem marcar um café, quer que eu vá antes. Ah, não, vamos conhecer, vem conhecer Tu não primeiro. tem paciência nenhuma pra isso, né? Porque às vezes Meu, enrola muito, eu não né? tenho tempo, não tem espaço. Tipo, não tem como eu ir, infelizmente, assim, de graça, pra ir num café pra conhecer o trabalho da pessoa. E aí depois, outro dia, eu voltar pra ver, de gravar. Não é a única coisa que eu faço. Se eu fosse só influencer, eu acho que seria possível. Mas hoje em dia não é assim. Infelizmente, eu sei que tem pessoas que valorizam essa troca. Mas não cabe no meu dia, assim. Que além de tudo, tipo, é isso, eu moro sozinha, eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar do meu cachorro, eu quero ficar com a minha família, então são várias dinâmicas, assim. E aí, normalmente eu dispenso esses cafés, e às vezes eu consigo fazer virar uma chamada de vídeo, sabe? Putz, o café não vai rolar, mas será que a gente pode fazer uma chamada de vídeo? Que aí eu entendo, às vezes a pessoa fala, olha, eu tinha uma ideia muito específica, eu não sei se você vai conseguir fazer. E aí a gente consegue dialogar, mas às vezes um áudio basta, né? Às vezes o áudio ele resolve. Não, porque eu imagino que, além disso, né, deve vir muita parceria que não faz sentido pra você, né? Às vezes alguma coisa muito... A pessoa exige muito, né? A marca exige muito de você. Acontece disso também? Meu, Mais do aconteceram que poucas deveria, no vezes. caso? Acho que não, assim. Eu não sei se é porque o meu perfil ele é muito eu acho que tem uma autenticidade ali. E eu sinto que quando as pessoas me procuram, elas querem muito a Camille mesmo, sabe? Tipo, nossa, você pode super fazer do seu jeitinho. Ou quando é marca de roupa, não tem nenhuma orientação. Normalmente faz do seu jeito, posta do seu jeito. O que é muito legal, pra mim faz muito sentido, assim. Eu sempre tenho muita liberdade na criação dos conteúdos. Acho até porque parece que é uma coisa muito cara pra mim, e de fato é. E aí, às vezes, chegam essas parcerias que são nada a ver, e aí a gente tem que dar uma negada, tem gente que dá uma insistida. Então, às vezes, fica difícil, tipo, putz, nesse momento não tem como eu fazer essa parceria. Por exemplo, uma coisa que sempre chega é parceria de unha. Minha unha, ela é roída, eu pinto ela todos os dias porque eu vou comendo esmalte. Teve uma época que eu tive uma parceria de unha que tinha a ver comigo, porque era um estúdio super diferentão aqui em Santos, super legal. E aí, eu não conseguia manter as unhas na minha mão, porque eu fico roendo, e enfim, eu limpo a casa e faço carinho no cachorro, sei lá, a unha caía. E era uma boa, não era pra unha cair, sabe? Eu conseguia fazer um milagre. E aí, depois disso, vinha várias parcerias de unha, cabelo, tipo, cabeleireira. Não tem como eu trocar de cabeleireira, eu pago a minha cabeleireira. Não tem como, meu cabelo é rosa, não dá pra fazer em qualquer lugar, sabe? E às vezes querem, não, vamos fazer um cabelo preto. O quê? Nossa, Não. tem isso também? Tipo, Já proposta aconteceu pra duas você vezes, trocar? tipo, Eita. vamos trocar a cor do cabelo, tal. Porque é uma chance de viralizar, né? Uma É mudança. porque você tá sempre de cabelo rosa, né? Aí vem uma proposta de você mudar a cor do cabelo, pra todo mundo comentar, né? Esse vício pela viralização, né? Todo mundo quer viralizar. Exato. Eu não quero. Vem muito hate. Imagino, com certeza. Não, Mas e se você não estivesse fazendo um review de comida, de lugares assim, você imagina outra coisa que você poderia fazer review? Sim, de viagem. Pô. Não muda muito, né? Rapaz, não, mas realmente é uma outra coisa que, pô, né, a parte de review de comida já me interessa muito, né? Aí ainda de viagem, Nossa. olha. Já aconteceu alguma proposta assim? Uhum. Eu fiz um vídeo sobre Campos do Jordão. Foi minha primeira parceria de viagem, assim. A gente, na época eu tava namorando, aí foi eu e o Gui, meu ex-namorado. A gente foi pra Campos do Jordão com a Partiu Viajar. E aí foi incrível, porque a gente foi de ônibus e aí tava tudo incluso, assim, o hotel, o roteiro de viagem, os passeios. E foi muito massa, porque era uma viagem de fim de semana, então ele trabalha, eu também trabalho, né? Não dava, é que meu trabalho é home office, no caso posso fazer em vários lugares. E aí, foi muito legal, assim, e foi uma experiência incrível poder registrar tudo, e tudo que eu vivia eu pensava, isso aqui é legal pra compartilhar. Mas o desafio pra mim foi, como que eu vou falar sobre Campos do Jordão,
e sobre uma viagem, uma agência de viagem, num perfil que é sobre Santos, né? Em sua essência, ele é sobre Santos. O público também, né? Então pra eu conseguir relacionar, foi como, tipo, dicas pra você que tá indo de Santos pra Campos do Jordão. Então, claro, não era uma coisa tão nichada assim, a dica serve pra qualquer pessoa. Sim. Tanto que esses dias uma mãe de uma amiga que é de São Paulo usou minhas dicas. Mas, assim, eu preciso sempre pensar o que meu público quer. Então, não caberia nesse perfil de Santos, por exemplo, falar de viagem. E não tem como eu criar um terceiro perfil, pelo amor de Deus, que eu tenho noção, né? Mas... Teria que ter mais dias na semana, né? Nossa, não tenho mais memória no celular, eu não tenho. Mas eu acho que seria sobre viagem, eu acho que seria incrível. E aí eu penso em fazer outros assim, sabe? Tipo, sair de Santos pra um bate-volta em São Paulo, o que eu fiz e te recomendo. Ou sair de Santos pra Ilhabela, porque agora eu aprendi a dirigir. Até então eu não sabia dirigir, né? Tirei carta, porque o meu cachorro ele tem 23 quilos. E ele é a paixão na minha vida. Eu preciso viajar com esse cachorro. Como é o nome dele mesmo? É Pepe. Pepe. E é um vira-lata caramelo, e ele tem que viver, coitado, ele tem que correr, porque tá no sangue dele. E aí eu pensava, como que eu vou fazer pra botar esse cachorro no avião? Não vai. No ônibus também não vai, não pode. Aí eu tirei carta, aprendi a dirigir. Também dá até dó, né? De viajar e deixar o bicho, tipo, separado. Não, que isso, eu também não conseguiria, eu não consigo. E ele é muito carente. Aí eu aprendi a dirigir. Agora eu comprei um carro, tô treinando todo dia. Meu pai me pega, a gente fica dirigindo por Santos, porque a gente faz autoescola, mas não sai muito seguro, né? Aí eu tô com esse plano, assim, de viajar com meu cachorro. E aí eu vou pra Ilhabela. E aí a minha ideia é, tipo, de Santos pra Ilhabela, lugares pet friendly. Que é uma coisa também nichada. Mas é isso, tipo, dentro do Camila em Santos, pra não criar um outro perfil. E também falaria de moda e filmes. E Moda música e filmes. tudo. Nossa. Não, aí é realmente, assim, vendo de fora parece um sonho. Eu sei que dá muito trabalho, mas, meu, são coisas que você gosta. Sim. Né? Então você faria com muito amor, porque, né, tá no teu sangue. Você é isso. Né? Legal. Nossa, de música seria interessante. Nossa, sim. Já pensou? Review de música, de álbum? Nossa. Mas eu já De pensei. Então, mas sabe uma coisa que eu pensei que cabe dentro do perfil e dá pra pelo menos tirar um pouquinho dessa vontade? Eu vou sair por Santos e vou fazer aquilo, sabe? Tipo, o que você tá escutando? Foi. O que as pessoas estão escutando em Santos? Nossa, e aí vou perguntando. Então é um jeito, tipo, de relacionar o que as pessoas estão escutando em Santos. Eu fiz um dia desses, que foi o vídeo mais legal de todos. Não sei se foi porque eu tava um pouco alcoolizada quando eu gravei, mas, tipo, foi muito legal. Eu saí perguntando pras pessoas qual era o rolê preferido delas. Eu tava num rolê em Santos. E aí foi muito legal. Mas Santos é um ovo, né? Tinha só rolê repetido. Não, porque também é isso, né? Tipo, como falei lá no início, é um guia, né? É um guia. É tanto pra, né, comida, pra sair, pra ir, sei lá, um datezinho, né? Então, ou seja, fala de tudo, né? Isso que é legal. E outra coisa que eu ia falar antes, só que eu acabei esquecendo. Eu vejo que em alguns posts seus você fala, dá uma criticadinha nos gurus, né? Do marketing e tal. Você pode explicar um pouco mais por que isso? Acho que é porque eu sou aquariana e gosto de ser do contra. Porque, assim, a gente tem muita crítica, né, a esses gurus e tal. Só que às vezes a gente acaba não externando isso, né? Aí, às vezes você tem um ponto de vista que muita gente deve se identificar, né? Então, você que já trabalha nesse ramo do marketing, né? Então vai saber explicar melhor. Foi uma resistência que eu fui criando com o tempo. Em primeiro lugar, eu não me identificava muito com o discurso desses grandes nomes do digital. Eu achava, um pouco contraditório, ou não dialogava tanto com os meus valores. Sempre essa coisa de fazer você sentir que você tá inadequado, ou errado, ou pra trás. Você não tá fazendo dinheiro suficiente. E eu odeio essa coisa de você tá deixando dinheiro na mesa. Sim, eu não preciso de todo o dinheiro que tá na mesa. Eu só preciso do meu dinheiro pra pagar ração. Tipo, por que o dinheiro não pode ficar na mesa pra uma outra pessoa pegar? Por que você precisa de todo o dinheiro? E aí eu ficava um pouco incomodada com isso, essa ostentação excessiva, sem uma entender. Pressão, né? Muito. E aí eu, como uma mulher, tipo, é isso, eu sou uma mulher padrão, mas ainda assim, perto dos gurus, eu não tava muito dentro desse padrão deles, até de idade e de jeito de ser mesmo. E aí eu ficava, poxa, nunca vai dar certo. Tipo, eu nunca vou conseguir vender o suficiente e vou deixar todo o dinheiro na mesa, porque não vai dar certo. E a empresa com os meus pais, então eu carregando também eles, assim, pra frente, tipo, poxa, não vai dar certo e eu tô com eles junto de mim. Enfim, e aí eu percebendo muito esses gurus, ficando muito incomodada, e aí o que começou a chegar pra mim, que foi a gota d'água, assim, foram pessoas muito confusas e muito adoecidas com o Instagram.
E aí eu sei entender muito bem o porquê, porque eu não tava adoecida. Como assim? Eu tô aqui há 2, 3 anos no Instagram, eu não tô adoecida. Mas é porque eu não tava levando a sério o discurso dos gurus. Então as pessoas chegando, se sentindo insuficientes, pra trás, pressionadas. Poxa, eu não consigo gravar um vídeo tão bonito, eu não tenho o celular ideal, eu não falo tão bem. E aí toda essa dor e a pessoa, poxa, eu nunca vou conseguir vender. Vou fechar meu negócio, vou desistir. E eu percebi que havia esse ciclo de, não, agora eu vou fazer e vai dar certo. Vou mexer mundos e fundos e vou fazer o vídeo perfeito, vou ostentar uma vida que eu nem tenho, vou, enfim, fazer tudo isso que os gurus fazem. E aí a pessoa tenta não dar certo porque não é sustentável a longo prazo, porque não é a realidade dela, ela some do Instagram, fica triste porque não tem resultado, volta com tudo. E aí eu percebia que as pessoas ficavam nesse ciclo e gastando muito dinheiro, inclusive com tráfego pago, de um jeito errado. Porque elas não tinham conhecimento, mas há o discurso do tráfego pra pago, errar né? no tráfego pago é fácil, É muito fácil. Tanto que eu não faço. Eu tenho um gestor, todas as vezes que eu fiz, eu falei, Vini, que é o meu gestor, Vini, eu preciso de ajuda. Que eu investi 2 vezes em tráfego pago, assim, tipo, R$ 1.000. A galera do meu nicho investe uns 500 mil em cada campanha, né? E aí, essas pessoas, elas estavam gastando dinheiro, se sentindo mal, se sentindo perdidas. E aí elas chegavam pra mim, tipo, esbagaçadas, assim. E aí eu comecei a ficar muito revoltada. O que não é muito difícil de acontecer comigo, essa revolta interna, assim. E aí eu comecei a levantar muito essa bandeira do anti-guru. Mas mais do que o anti-guru, um anti-guruzismo, assim. Não necessariamente as pessoas, mas a forma que elas fazem as coisas que elas fazem. E eu não sei, eu sinto que elas deixam o ambiente da internet muito ruim mesmo, assim. Muito forçado, muito estranho. Não sei, Instagram é pra ser uma rede social, uma rede de troca, uma rede de Algo conexão. leve, né? E aí você vê essas pessoas totalmente engravatadas. Acho bem bizarro, assim. Não me identifico e sou contra. Justo. Posicionamento forte, polêmico, né? Do jeito que a gente gosta, né? Mas isso, por acaso, já te afastou de alguma oportunidade? O fato de você meio que se opor contra isso? Ou não? Meu, eu acho que sim. Eu vejo várias pessoas no Porque, de certa forma, digital. você incomoda eles, né? Tipo, fazendo essa crítica, então, né? Você acha que teve? Pra ser muito honesta, eu nem sei. Eu não sigo ninguém da minha área. Eu seguia uma moça. Aliás, eu sigo uma moça que foi a primeira que eu fiz o curso, que ela é bem guruzona. Na época, ela tinha um discurso massa, assim, valores muito similares aos meus. Aí ela ficou milionária, a bichinha mudou completamente. Gente, mas virou uma outra pessoa, assim. Mas, tudo bem, eu acho ela inteligente, eu acho ela direta. Continuei seguindo, até porque eu preciso seguir alguém, né? Sim. E aí eu vi que foram surgindo novos nomes e eles foram aparecendo no meu feed, mas eu não sigo pra eu não me comparar, porque senão eu vou ficar num buraco. E essa galera crescendo muito mais rápido do que eu, mas crescendo muito andando junto com os grandes nomes de gurus, que hoje em dia eu não sei muito bem quem é, mas é tipo essa galera que tá há mais tempo no digital, enfim, e aí eu vejo que todos caminham muito juntos e todos se seguem e aparecem nos vídeos uns dos outros. E nunca ninguém veio falar comigo, assim. Tem uma moça que ela me segue, eu sigo ela, que é aquela Jill Beckers, que faz uns vídeos Sei. bem legais. Ela eu gosto, não acho ela guru, eu acho que ela ensina sobre edição e roteirização. E acho que ela se atém muito ao que ela faz e o que ela sabe fazer. E ela faz junto com o companheiro dela e mostra, tipo, bastidores, ela tem equipe, ela não finge que não, É uma sabe? produção muito boa, às vezes, dela. É uma né? produção muito boa. E eu acho que ela banca esse discurso, sabe? Tipo, olha, é isso. Diferente de uma outra galera que, tipo, tenta vender um método que você sabe que não vai funcionar pra uma pessoa que é sozinha e que tá ali com o filho no colo, tendo que fazer um corre de trabalhar, que ela tá tentando vender a vela dela, por exemplo, sabe? E que a grande parte dos empreendedores do Brasil, a galera não tem como investir R$ 50 em tráfego pago e você tá falando que o seu método funciona e você tá investindo 200 mil, sabe? Quanto o seu método funciona sem esses 200 mil? Quanto o seu método funciona sem a câmera boa e a pessoa fazendo todo o corre junto com você, sabe? E aí eu acho que falando isso, eu afasto essa galera. E aí tem só a Jill Beckers, que é desse nome mais... Ela é, tipo, é maiorzinha assim. Ela me segue, a gente tem uma troca massa de se apoiar. Mas só, tipo, as outras pessoas assim. E aí eu acho que eu perco a oportunidade nesse sentido, de ter uma troca com essas pessoas. Que eu não sei o quanto é uma perda pra mim. E acho que... Mas sem essas pessoas, você já tá tendo um trabalho que tá dando super certo, né? Então, assim, isso por si só já já é maravilhoso, né? Exato. Acho que ia me fazer mais mal do que bem também. Pode ser. Mas é isso, eu sei que eu estou deixando dinheiro na mesa, sabe? Por eu decidir não falar de certas formas. Eu, por exemplo, não trabalho com lançamento.
Os meus cursos, eles sempre estão com vagas abertas. Porque se você tiver dinheiro agora, porque você conseguiu guardar, e eu não tiver vaga aberta só abrir daqui 2 meses, você durante 2 meses ficar se estrepando e perder todo esse dinheiro, eu vou ficar muito triste. Então, quando você quiser, tá aberta. Você vai lá e você compra, sabe? E é um jeito diferente de trabalhar. E eu sei que eu perco dinheiro por causa disso. Porque aí eu não fico martelando que são poucas vagas, que vai fechar amanhã, que corre, vamos lá, tá em promoção. Escassez, né? Eu não faço nada disso. Mas é o que eu falei. Eu prefiro, estou ciente, quero continuar fazendo desse jeito, sabe? E tá tudo bem. Aham. É importante isso. Você tem alguma inspiração na hora de criar conteúdo? Porque você falou que não segue ninguém do seu nicho, assim, mas tem alguém que você se inspira, gosta do tipo de conteúdo, até mesmo pra aplicar no seu trabalho? Meu. Não, mas eu acho que não nesse sentido do conteúdo, porque eu sinto que eu faço só um arroz com feijão mesmo. Tipo, eu não faço nada diferente nunca, mas eu bebo de muitas fontes. Então, normalmente, minhas ideias de conteúdo, de roteiro e tudo mais, vêm quando eu tô lendo um livro, vendo uma série, passeando na rua, escutando música. E eu acho que nesse sentido eu me sinto faz muito muita inspirada. analogia também, né? Aham. Eu tava lendo alguns comentários seus lá e o pessoal fala, nossa, eu amo quem faz analogias assim com tudo, né? E você usa muito disso, né? E eu acho que vem daí, da vida mesmo, sabe? E de estar atenta. Tem um cara que ele se chama Rick Rubin, eu não sei se já ouviram falar. Já E ele escreveu O Ato Criativo e eu li o livro dele. E aí ele fala muito sobre a fonte, que as ideias elas vêm quando você está sintonizado com a fonte. E aí essa fonte pode ser lida tipo como Deus ou como a energia da criação. E aí quando você tá aberta ou aberto a essas ideias virem, elas vão vir. E se você tá fechado, distraído, ou ocupado demais, ou sem se abrir para sensibilidade, sem escutar música, sem ter momento de silêncio, sem ter contato com a natureza, você vai acabar deixando essa ideia passar, porque a fonte já não vai conseguir sintonizar com você. E eu sinto que é isso, tipo, eu realmente consumo muita arte, de modo geral, assim. Vou muito pra rolê de música, danço muito, sinto muito amor, choro por causa da árvore. E eu acho que isso que me faz ter bastante ideia de conteúdo. Mas se eu sentir de inspiração, assim, é a Manu Gavassi. Eu dou risada porque tem gente que acha estranho, mas eu amo ela. Tipo, pra mim é uma inspiração de estética, de criação, de Muito maturidade. marqueteira, né? Tipo, ela tem muito, Muito. disso, né? A gente viu no BBB, E de um né? jeito diferente, né? Tipo, a gente tem um exemplo muito bom de marketing que é a Boca Rosa, a Bianca, né? Com Uso a certeza. base dela, o blush dela, uso tudo da menina. Mas, tipo, especificamente, assim, pra marketing é um nome que a gente vê. Mas eu acho a Manu, por exemplo, pra mim, ela bate muito mais, assim. E, essas inspirações, tipo, a Rita Lee. Mas eu acho que é mais de inspiração no sentido de... Do jeito que eu escolho me botar no mundo. Como eu quero ser lembrada, como eu quero ser vista, como eu quero ser lida. E aí, nesse sentido, Ela é é tipo... craque nisso, né? Aham. De ser uma pessoa que vai um pouquinho fora da curva, da autenticidade e tudo mais. Eu acho que é isso. Tô tentando lembrar de quem que eu consumo conteúdo. Eu gosto muito do conteúdo de uma menina que eu acho que chama Meio Brasileira. Ela é professora de inglês. Eu acho que é isso. Ela é muito direta e reta, todos os vídeos estão falando. E da Marina Wilson, que ela produz sobre moda e cinema. Eu gosto muito também do conteúdo dela. Eu também sinto que é isso. É ela sentada num banquinho falando. E eu gosto disso. Eu acho que a rede social pede isso. Até para as pessoas saberem, é possível dar certo fazendo desse jeito. Você não precisa ter 8.000 ângulos e um monte de luz para você conseguir fazer um conteúdo performar bem, sabe? Legal. E você trabalha muito com inteligência artificial também, para criar conteúdo, roteiros, coisas do tipo? Meu, eu sei usar o chat GPT, mais ou menos. Mas muito mais ou menos, assim. E eu não uso, porque pra mim, eu acho que pra mim, dentro das coisas que eu faço hoje, ele não é. Eu acho que ele é muito importante. Eu acho que saber utilizar a inteligência artificial é muito importante, principalmente se você vai trabalhar com internet. Acho que é uma coisa que, enfim, há críticas, há resistência, há movimentos, principalmente no que tange a criação de arte com inteligência artificial. Mas é muito importante. A gente teve, na minha pós, a gente teve uma aula só, tipo, sobre você tem que aprender a usar a inteligência artificial, senão você vai ficar pra trás. E eu sei usar minimamente, mas eu acho que dentro do que eu faço hoje não tem sido muito necessário. No sentido de, tipo, criação de conteúdo, porque é muito das minhas palavras e da minha experiência pessoal. Então, quando eu falo de uma comida, por exemplo, é muito difícil de eu conseguir utilizar a inteligência artificial para me ajudar nesse sentido. E quando eu falo de marketing também, eu tô construindo muito a partir de muitas referências, muitas sensações, muitas coisas que também eu não consigo saber como encaixar a IA nisso, assim. Então, hoje eu não uso muito.
Acho que eu diria que eu uso, às vezes, pra uma coisa muito específica. Tipo, às vezes eu desenvolvo persona, né? Que é aquela cliente ideal detalhada. Então, às vezes, eu tô com dificuldade de contar a história. Então, por exemplo, eu falo, olha, eu tô desenvolvendo uma persona e o nome dela é, sei lá, Dalila. Ela é assim, assim, assado. Eu preciso que você, tipo, aumente um pouquinho mais a história dela, dê uma floreada. Você me ajuda? Aí o ChatGPT consegue me dar uma ajudada, eu dou aquela titubeada e aí fica melhor, assim. Às vezes pra engrossar o caldo. Especificamente de persona. Mas acho que só. E você? Não, porque assim, essa ideia, né, até mesmo do chat GPT, né, que eu acho que deve ser o mais usado, né, hoje em dia, é que é muito desse receio mesmo, né, tem muita profissão que a gente tem que ser humano, né, então assim, a gente trazendo a parte da IA, literalmente fica muito robótico, né, então assim, tem coisa que só a gente vai saber dosar. Né? Mas que é inevitável de que é uma ferramenta excelente quando você sabe para que usar. Né? E tem momentos específicos que ele pode te auxiliar em algo, então eu sempre vou para esse lado aqui. Por isso que eu até te perguntei, porque eu queria muito ver como que é na cabeça de um influencer, né? De uma pessoa do marketing, assim, né? Que trabalha com o digital, lida com esse tipo de ferramenta. Né? Porque a visão que eu tenho é essa, tipo, ele vai deixar mais robótico, como o nome já diz, né? Inteligência artificial. Mas é interessante esse ponto de vista. Você acha que, por exemplo, isso vai mais ajudar a gente do que. Ou então vai. Não sei se pode dizer, mas sei lá, emburrecer a gente usando para criação de conteúdo? Você acha que acontece isso? Não, talvez não agora, mas daqui para frente. Meu, eu acho que sim. Eu sinto que é isso. Por um lado, eu sinto que pode emburrecer por encurtar demais alguns caminhos. Não acho que o resultado ele vai ser tão bom se você não souber usar muito bem, se você não se envolver o suficiente. Então, acho que para você ter bons resultados com o ChatGPT, por exemplo, você precisa saber muito bem, não só utilizar a ferramenta de inteligência artificial, mas também o que você quer, o que você está fazendo. Então, quero construir um texto. Você tem que saber muito sobre o que você quer colocar no texto para você ter um bom resultado. Então, acho que se você consegue fazer um bom trabalho, você não vai ficar emburrecido por esse encurtamento de caminho. Mas eu sinto que às vezes a gente pode ficar preguiçoso. E eu digo isso porque muitas vezes eu consumo conteúdos, então a gente vê aí nas redes sociais, ou até de alunos e alunas meus, o que vocês acharam desse post? Eu criei esse roteiro. Que você bate o olho, você sabe que foi feito por uma inteligência artificial. E que a pessoa não conseguiu ali ter um cuidado. Eu consigo identificar. De melhorar. Você consegue também. Porque tem ficado meio óbvio, né? Sim. E quem já usou o ChatGPT, você já consegue identificar algumas, não repetições, mas fica meio claro, né? Eu não sei explicar. Formalidade onde não é necessário, né? Ainda mais quando você conhece a pessoa que tá postando aquilo, né? Ou às vezes até umas gírias meio estranhas, assim. E aí, acho que se você sabe usar direito, você consegue ir bem e você não vai ficar emburrecido. Mas se você utiliza isso o tempo todo pra encurtar caminho, você não vai saber sobre o que você tá falando, você não vai conseguir ter bons resultados, você não vai conseguir utilizar a ferramenta da melhor forma possível mesmo, assim. Por preguiça, eu acho. Tem muito disso, né? Exatamente. Eu realmente pensava exatamente isso, né? Tipo, é muito fácil você simplesmente entregar tudo pra IA e ela fazer tudo por você e você falar, nossa, isso daqui tá ótimo. Né? Ainda mais quando você já tem um público definido, né? Então, você tem um público e você sempre foi, né, de você mesmo ditando, escrevendo a mensagem que você quer passar. Só que aí, a partir do momento que você fala, já tem um público, agora eu vou jogar pra máquina fazer tudo pra mim. Aí dá pra notar, quem acompanha mesmo vai ver que tá diferente, vai ver que perdeu qualidade. Né? Nossa, então, sim. Assim, eu bato um olho num texto, eu já consigo ver, eu falei, isso aqui não é a pessoa falando. Né? Tipo, é muito louco, né? Assim, é importante dosar, né? Saber o que você tá fazendo lá. Pra pessoa que quer crescer no digital, né, levando em conta criação de conteúdo, viralizar, você acha que a pessoa tem que procurar viralizar mesmo? Ou você acha que ela tem que ir por um outro caminho antes? Só que, sei lá, vamos supor, ela tem uma empresa, né, que tem um tom de voz um pouco mais, né, descontraído e que queira aparecer mais pro público. Você acha que é o caminho? Viralizar? Buscar viralizar? Meu, eu não acho que é o caminho por muitas razões. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, criou-se o mito da viralização, né? Tipo, virou Todo mundo uma quer, coisa. né? Todo mundo quer e é a solução dos problemas. Vamos fazer um vídeo viral, vamos viralizar na internet que a gente vai conseguir. Conseguir o quê? Tipo, o que você quer? Que a gente vai vender muito mais. Não vai. Tipo, você vai viralizar com uma trend?
por que as pessoas comprariam de você porque você fez uma trend muito boa e 1 milhão de pessoas viu, sabe? Tipo, não é essa relação de causalidade que a gente acha que é. Porque eu viralizei no meu outro perfil. Eu tinha 3 mil seguidores e aí eu fui pra 60 mil em 2 semanas. Foi muito rápido. Foi, tipo, absurdo. E aí, do nada, o tempo todo, eu via lá o meu perfil crescendo, meus pais muito animados, tipo, enfim, filha, todo esse tempo produzindo conteúdo e agora deu certo. E aí, a gente não vendeu nada. Por quê? A gente viralizou sem ter um infoproduto pronto. Então, eu não tinha um curso ali e nada escalável. O que eu tinha era consultoria. Não tinha como eu fazer 60 mil consultorias. E nem tinha como pessoas pagarem por consultoria, assim, todo mundo que chegava. Não é possível, é um produto com um ticket mais alto, não é igual um curso, por exemplo, de R$ 300, que mais pessoas podem comprar, parcelar em 12 vezes. E aí, essas pessoas todas, elas chegaram, apaixonadas por mim, super se identificaram, que legal, a de guru, nananã, amaram meu perfil, chegaram lá e elas não tinham pra onde ir. O WhatsApp da minha mãe, que era quem fazia o atendimento, ficou uma loucura de mensagem de pessoas querendo comprar. Até hoje é minha mãe que faz. Caraca. Ela que faz o atendimento financeiro da empresa. E aí o WhatsApp dela bombando e ela tipo, putz, eu não tenho nem o que oferecer pra essas pessoas. E aí a gente perdendo venda, então foi uma frustração, um grande trabalho, uma geração de expectativa muito grande. Então agora que eu tô com 60 mil pessoas aqui, o que eu faço? E aí a Lela Brandão, que é uma outra inspiração muito massa, ela tem o podcast das Gostosas Também Choram. E aí ela falou sobre quando ela virou top 1 no Spotify, e aí ela falou, o que eu faço agora? Depois que você tá no topo, pra onde você vai? Depois do topo é só queda. Então, a partir do momento que veio 60 mil seguidores, dali pra frente foi só queda. Eu não ia viralizar de novo tão rápido, porque não é assim que funciona. Então, foi só queda, não tinha o que acontecer depois, além de frustração. Então, o que eu ganhei com a viralização? 60 mil seguidores, frustração, o WhatsApp da minha mãe, coitadinha, adoecida. Não, a gente vendeu um pouco, assim, não vendeu nada demais. E aí, com o tempo, eu criei um curso e tudo mais, e aí infoproduto. E aí, a gente conseguiu, aos poucos, ir convertendo uma parte muito mínima dessa audiência para esse produto. Então, acho que um problema é você querer viralizar a todo custo, acabou de abrir empresa, ou tá no começo do Instagram, você não tem nem o que vender de modo escalável, né? Você não tem nem o que vender em grande quantidade, mas você quer viralizar, porque viralizar é muito legal, porque você ouviu falar. E aí você viraliza, você não tem o que vender, você perde esses seguidores, queima esse aquecimento, essa galera aquecida que chegou. Seria muito mais interessante ir postando na maciota, indo vendendo dia após dia, uma coisa que você tem ali, que você consegue vender. Então, às vezes, um produto de ticket mais alto, mas você consegue ir aquecendo sua audiência, sei lá. Seria muito mais interessante isso aos pouquinhos do que você querer viralizar e ter vários seguidores que não compram de você. Ou que chegaram super emocionados e aí com o tempo foram perdendo, porque, poxa, eles chegaram por causa da trend. Você não postou mais trend. Ou eles chegaram porque você fez um vídeo falando polêmica. E agora? Você não posta polêmica toda semana. O que eles querem? Eles não querem isso que você tá postando. Eles querem polêmica. E aí a galera vai indo embora, aí você vai ficando triste. Então, pra mim, não tem nada de bom, assim, na viralização. Eu sou muito feliz pelos 60 mil seguidores que chegaram. Eu amo eles e a gente é uma comunidade que cresce. Mas eu vivi isso na prática, assim. Antes eu já não queria viralizar. Eu viralizei sem querer com vídeo nada a ver. Tipo, eu nunca faço trend nem nada disso. Eu, inclusive, fiz uma trend no Camila Santos, aquela de... Eu sou de Santos. É claro que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas só porque eu achei que fazia muito sentido. E aí, no outro perfil, né, que foi o que viralizou, eu só foi ruim, assim. Então, eu não recomendo viralizar, não só porque eu tive uma experiência negativa, né, não só por uma questão pessoal, mas por questão estratégica mesmo. É muito mais interessante você ir fazendo um conteúdo em vários níveis do funil, ou seja, aquele conteúdo que é mais compartilhável, que vai trazer seguidor e tudo mais, mas também aquele conteúdo que vai mostrar que você é uma autoridade na área, que vai gerar desejo pelo seu produto, pelo seu serviço, e aquele conteúdo que vai falar, você gostou de mim no meu perfil? Então, ó, compra, eu tô vendendo esse produto, olha esse feedback, coisa nesse sentido. Porque aí você consegue vender todos os dias, sem ficar maluco, sem ficar viralizando, e vai conseguir seguindo, assim. Pra mim faz muito mais sentido na construção de uma estratégia. Não é só viralizar, né? É porque as pessoas, né, hoje em dia, né, só... A primeira meta que eles querem alcançar é essa, viralizar. Sempre, seguidor. Aí depois não tem o que fazer mais, né? Tipo, não sabe o que fazer porque não teve um planejamento, alguma coisa estratégica. Aham. Né? Muito louco. Não, mas outra coisa ficou na minha cabeça. Tipo, você falou que sua mãe, ela faz o atendimento, né? Mas como que foi esse início para os seus pais, por exemplo? Tipo, falar, vou trabalhar com isso e eu acho que vai dar muito certo. Como é que foi? Ah, na verdade, foi o caminho inverso. Eu fui muito privilegiada nesse sentido. Os meus pais, eles sempre atuaram na área de publicidade. Eles tinham uma empresa de lista telefônica.
Lá em Nossa, 1900 lista bolinha. telefônica? Caraca, agora que eu parei pra pensar. Lembrei dela amarelinha Lembrou assim. amarelinha, as páginas amarelas. Nossa, faz tempo que eu Aham. não vejo isso. Meu, na minha casa era mesa, tudo era de lista telefônica, parecia casa da lista telefônica. Era mesa, ficava embaixo do computador, era móvel da sala, tudo era lista Caraca, faz muito telefônica. tempo que eu não vejo uma dessa, velho. Ah, eu vejo todo dia. Tenho lá na empresa. Pra tudo. Se quiser ir lá ver uma, Pô, meu, Santos, São Vicente, Cubatão, tem várias. Você escolhe. Tem pra todos os gostos. Nossa, eu ficava horas procurando lá o endereço da minha casa, ou então da pizzaria que meus pais pediam pizza, meu. Aham, muito- eu ficava procurando no telefone pra passar trote. Não, caraca, eu não fui sagaz nesse ponto. Eu não parei pra pensar, eu nunca falei, nossa, a oportunidade que eu tinha aqui, ó. Era perfeita, era infinita. Era Nossa. muito legal. Que bom. É. Pena que é tarde agora. Eu vou trazer uma pra você. Mas é isso, eles tinham essa empresa de lista telefônica. Com o tempo e o desuso da lista telefônica, virou uma empresa de internet. Na época, a gente não sabia ainda muito bem sobre site e tudo mais, e aí virou uma empresa sobre guia online. Então era uma lista telefônica, só que online. Aí tinha um guia de Cubatão, guia de Santos. Então era uma página na internet que era uma lista telefônica online mesmo. Com o tempo, meu pai aprendeu a fazer site, virou web designer. E aí, ele é formado em publicidade e propaganda, acho que é isso. A minha mãe, ela é enfermeira, mas ela tava trabalhando na empresa, tudo, os dois trabalhando na empresa deles e tal. E aí, eles começaram a fazer site, e com o tempo, em 2013, 2014, com o Instagram chegando, eles começaram também a fazer publicação no Instagram. Então, eles faziam post do Instagram para os clientes. E aí, na época, era aquele post estático mesmo, uma imagem só, com um texto, a legenda, tudo mais, fazia no Photoshop. E aí, foi caminhando assim todo esse tempo, assim, 2014, 15, 16. E aí, em 2020, eu me formei em Educação Física e a minha mãe me chamou pra trabalhar. Na verdade, eu me formei em 2019, né? Minha mãe me chamou pra ajudar no financeiro da empresa. Ela falou, putz, eu preciso de alguém que cobre os clientes inadimplentes de site e de rede social. Só que eu não sei cobrar. Eu ficava com dó. E aí veio a pandemia. Então, era cliente falando que não podia pagar porque não tava vendendo. E aí, eu chorando. Você falou, Então, não, não tudo dava. É, tudo bem, vou fazer uma vaquinha, eu pago. Era horrível. Então, eu fui desfalcando a empresa. Tipo, a gente tem o Conta Azul lá, o negócio que tem o nosso faturamento. E cada vez ficava maior a inadimplência. Porque eu não conseguia cobrar. Eu falava com todos eles, mas eu não conseguia cobrar. E aí, minha mãe falou, olha, esquece, eu vou fazer a cobrança. Começa a fazer os posts, a ajudar nos posts. E aí eu comecei a ajudar nos posts. Só que eu comecei a amar muito. E aí eu comecei a fazer cada vez mais. Ficava fazendo post de presente pra cliente, fiquei dando consultoria pra cliente. E aí fui estudando e comecei a amar. Sempre fui aparecida. Na época eu produzia conteúdo já sobre sustentabilidade. Tem isso também. Em 2018, 2019, 2020, eu produzia conteúdo sobre sustentabilidade. Caramba. Aí eu peguei esse perfil, falei, não, agora eu vou produzir conteúdo sobre marketing. Escrevi um texto de despedida, tchau, tchau, planeta Terra, vou agora falar sobre marketing. Aí comecei a postar. E aí, não, e que salto, né, de sustentabilidade pra produção de conteúdo que eu faço atualmente, que não é nada sustentável, mas... Exato. Enfim. Uma mudança assim, meio brusca, Drástica, né? Mas tudo bem. Mas às vezes eu posto lá umas coisinhas, tipo, esses dias eu postei pros restaurantes reduzirem a pegada ecológica Aí, deles. tá vendo? Ainda tá na dentro de essência, mim, né? é. E aí eu comecei a produzir conteúdo sobre marketing no meu perfil. A coitada, eu no caso, nunca tive um perfil pessoal, tá? Essa coisa de ficar postando pra crush. Nunca vivi, porque eu sempre produzi conteúdo. Aí eu comecei a postar sobre marketing, começou a crescer e eu comecei a desenvolver mais serviços. E aí a empresa foi pro meu nome e a gente começou a produzir mais conteúdo e eu ter mais brechas pra produção de conteúdo mesmo, pra focar nisso, de rios e tudo mais, até que a coisa foi deslanchando. E aí, desde sempre, desde o momento que eu comecei a vender mais serviço, consultoria e tudo mais, era o WhatsApp da minha mãe que tava no link da minha bio. Porque eu tava na função de fazer os conteúdos e as consultorias, e a minha mãe o atendimento e a parte do financeiro e a gestão da empresa, assim. E aí, foi isso, ela tava lá no atendimento, meu pai continua até hoje na parte do site, desenvolvimento de logo, coisa assim. E aí eu faço consultoria, assessoria, eu sou social media também, então também faço os posts e os cursos, as aulas, tudo mais, dou aula uma vez por semana de graça ao vivo lá na live. Então, foi tudo isso, assim. Caraca, então, assim, eu imaginei que teria aquela resistência, né? Porque geralmente, né, é o que acontece, né? Falar, ó, pai, eu vou viver de Instagram aí, ó. Primeira coisa, não sei o que esperar, né? Uhum. Mas no seu caso, tipo, já tava tudo muito bem encaminhado, né? De certa forma, né? Porque seu pai era formado em publicidade, né? Então ele já tinha conhecimento sobre a área, né? Sobre trabalhar com o público.
né? Então, aí tua mãe também já estava envolvida com isso, né? Então, acabou que foi fácil, ou não? Ok? Muito fácil. Pra mim, eu sempre falo, é de um enorme privilégio, assim. Muito fácil. Meus pais, eles também são muito jovens. A minha mãe, ela tem 53 e meu pai 50, eu acho. E mais do que a idade, eles têm uma mentalidade muito, muito jovem, é isso. Eles usam muito Instagram, eles consomem muito conteúdo. Eu não tenho TikTok no meu celular, porque não cabe, porque eu tenho muito vídeo. Eu gravo as aulas dos cursos também sozinha e edito sozinha, né? Então, as aulas do curso também ficam aqui em 4K, então gasta muito da memória do meu celular. Então, não tem esse aplicativo. Meus pais pegam todos os vídeos que eu posto e postam no TikTok, porque eles estão no TikTok. Então, eles, além de tudo, me ajudam, eles são visionários, assim, é muito legal. E é muito bom e muito fácil poder contar com eles nesse sentido, assim. Eles compram todas as ideias. Tipo, há um tempo atrás, há um mês e meio atrás, eu falei, vou fazer um curso de story. O que vocês acham? Acho que já tá tarde, era pra ter feito. Yeah. E aí, eu gravei o curso em uma semana, postei, a gente começou a vender. Eles nem, sabe, não há uma preocupação. Não, você vai mesmo? Faz sentido? Eles Não. confiam, né? Confiam muito, assim. E com o Camila em Santos foi a mesma coisa. A partir do momento que comecei a postar, eles, tipo, quiseram me levar pra sair pra comer, pra eu gravar, começaram a super embarcar na ideia. Volta e meia, meu pai manda vários e-mails pra vários restaurantes de Santos, porque ele quer comentar o lugar, aí ele manda e-mail falando que sou eu e fazendo proposta. Ele, vamos sair pra comer em tal lugar. A Camille vai ver. Aí ele manda e-mail. Eles são super engajados, assim, tudo isso. É bem massa. Caraca. E como que foi, por exemplo, aparecer nas câmeras? Tipo, era uma barreira pra você no início? Meu, nunca foi. Eu sabia. Eu não sei porque eu sabia que você ia responder isso. E pra você, foi suave? Não, definitivamente não. Meu, Eu tenho uma trava muito grande, mas tudo Não bem, parece. com o tempo a gente vai melhorando um pouco isso, né? Mas você, no caso, de primeira, assim, você já adorou a ideia. super, 100%, assim. Na verdade, eu falei pra minha mãe que era muito estranho uma empresa que fazia publicação pra outras empresas não ter alguém falando no próprio Instagram, né? Tipo, era muito estranho a gente não ter um perfil no Instagram. Então, eu comecei a publicar e comecei a aparecer. Claro que no começo, eu não falava como eu falo hoje. Assim como eu sei que hoje eu não falo também quanto eu vou falar, eu espero, daqui 2, 3 anos. Mas eu já tinha uma desenvoltura com câmera, já gostava, já produzia conteúdo sobre sustentabilidade há um tempo, também já falava para as câmeras. Quando eu era mais nova, eu também já falava no YouTube, eu já tinha um canal com as minhas amigas e tudo mais. Então, foi muito suave nesse sentido. As coisas, elas fluíram, assim. E pra mim, não sei, eu sempre enxerguei como o que eu tinha de mecanismo pra comunicar o meu conhecimento. Então, meio que era ou era isso, sabe? Nossa, Então, mas foi é assim. bem... Bom, eu diria que você nasceu pra isso, né? Porque, tudo conspirou a favor de você fazer isso, né? Tipo, desde a questão da família, né? Tipo, que já te incentivou isso logo cedo, né? Você ter, tipo, ter todo esse apoio, né? E é uma coisa que você gosta muito, né? Então, tem isso, né? Bom, você gostou do episódio? Eu adorei o episódio. Poderia ficar aqui por horas. Aí, ó. Caso não tenha dado pra anotar. Não, é um assunto que eu gosto muito, né? Porque eu trabalho também com redes sociais, assim, eu não apareço, né? Só no Storycast. Mas eu gosto muito de ver como que é para o influencer fazer todo esse processo, né? De criação, de como que vem os insights para isso. Então, particularmente, me atrai muito. E assim, eu vi seu perfil e falei, eu tenho que chamar ela pro podcast porque ela tem muito a nos falar. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento à Fitofórmula, né, que é a patrocinadora do Storycast. Então, graças a ela, né, que está há mais de 15 anos no mercado, trabalhando com fórmulas da medicina chinesa. E caso você queira conhecer, é só acessar o QR Code que vai estar aqui em cima. E, se necessário, você pode também procurar o Guia Natural Saúde, que é onde você pode encontrar um médico prescritor, que pode te encaminhar e te recomendar as fórmulas chinesas, tá bom? E você tem algum recado que gostaria de passar? Falar do seu curso, alguma coisa? Não, na verdade eu queria falar que deu pra notar que você manja do assunto e que, tipo, você tá envolvido. Foi muito massa essa troca, assim. Eu gosto muito. De verdade, queria agradecer, na real. Só isso, Eu assim. particularmente eu gosto muito sobre isso. Então, assim, é uma forma até mesmo de aprender um pouco mais com você que já tá trabalhando com isso há muito mais tempo, né? Então, assim, Muito foi obrigada. ótimo, tá?
Então, é isso. Qual que é o teu user, os arrobas no Arroba Instagram? Camille Mesquita, Camille Mesquita. E arroba Camille em Santos, Camille também. Então é isso. Siga ela lá nas redes sociais. Isso é do Instagram? Aham. Tem TikTok não, né? É igual no TikTok. É TikTok? Ah, então siga ela, siga a Eu acho. Fitofórmula. Então é isso. Tchau, tchau e até logo.